Vamos ver as melhores regiões para a gente operar hoje, fazer nossas marcações e aguardar o preço trabalhar em cima delas. Fala aí, pessoal, vocês estão bom? Hoje é dia de payroll, amanhã é feriado nos Estados Unidos, então é um dia que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? 9h30 tem payroll, né? O desemprego dos Estados Unidos, que mexe muito com o mercado, então é bom já deixar marcado aí um alarme, alguma coisa, para nem operar perto desses horários, porque às vezes ele violina e se você já não for alguém com uma certa experiência no mercado, você pode se ferrar bem grande hoje, né? Então, uma dica que eu dou para quem é iniciante aí, 10 minutos antes e até 10 minutos depois, ficar de fora, aguardar o mercado entregar o tempo, porque às vezes em dia de payroll acontece muito do mercado dar uma violinada ou ele varrer uma liquidez antes de ele seguir o caminho dele, né? Seguir o caminho que ele quer fazer no dia. Então ele tem de ir ao contrário para depois seguir o caminho, mas isso é só especulação. Cada dia acontece uma coisa, às vezes o mercado mexe mais, às vezes mexe menos, mas é isso aí. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos começar aqui pelo diário. Bom, o mercado vinha, né, em topos e fundos descendentes com essas barras aqui, todas fazendo máximas e mínimas mais baixas, né? E esse candle aqui, se a gente for observar, a gente tinha um fundo aqui em algum outro tempo gráfico, que depois eu vou marcar. Vou deixar de uma cor diferente aqui só pra gente... Que aqui, ó... Deixa eu marcar só de uma cor diferente pra depois a gente categorizar direitinho. Então o mercado desceu, teve uma reação forte, fechou quase na abertura dele, né? Então o que a gente pode dar uma olhada? A gente pode marcar esse nível-chave aqui, que é o nível-chave do diário. Então a gente marca esse nível-chave aqui, porque a gente acredita que o preço pode bater nele e ter algum tipo de reação. Eu tinha esse outro aqui marcado, né? Que era essa abertura e o fechamento e a abertura desse candle, que eu tinha marcado ontem também. Vou manter aqui. Não sei se o mercado vai chegar, mas eu só vou manter. Vamos descer aqui para 4 horas. Esse order block aqui foi perdido. Ó, pelo 4 horas ele tem um inside aqui, né? O que eu faço às vezes quando eu vejo um inside no 4 horas? Eu marco. E coloco um inside H4. Mas é só pra gente observar o que ele faz, tá? Então eu vou marcar porque às vezes, que nem eu falo, o mercado nem respeita, né? O mercado já abre direto, ele nem respeita. Mas só vou dar uma olhada pra gente ver, porque às vezes o mercado vem, vai a liquidez de fundo e alinha alguma coisa pra alta ou ao contrário, né? Como o mercado já tá nessa tendência de baixa aqui, às vezes ele pode subir e alinhar aqui pra baixa, né? Então isso daqui é só pra gente dar uma olhada, né? Não precisa ficar muito ligado, só pra gente dar uma observada do que o preço vai fazer nessa região. Se abrir muito fora disso daqui, a gente já deleta. É mais um referencial mesmo pra gente entender que o 4 horas, o último 4 horas está nessa região. Beleza? Aqui eu vou tirar esse diário que eu tinha marcado e vou marcar como um 4 horas aqui, que é essa ineficiência, tá vendo? Entre esse fundo aqui, essa mínima dele e esse topo aqui de 15. Então eu vou marcar como NC de H4. Vamos cair aqui para 1 hora. Então, esse fundo aqui eu vou colocar como uma liquidez, porque ele tinha virado... Ele fez esse choque. E aqui ficou interessante porque assim, ó. Vamos analisar. Olha só. Como a gente vem falando, o mercado tá nesse diário, certo? Aí ele começou a correção, o pullback fazendo estruturas de 1 hora para alta. E até o momento que ele fez o choque. E aí, a partir do momento que ele fez esse choque aqui de 1 hora, a gente acredita que o preço tá fazendo o quê? As correções para vir levar esse fundo aqui como uma SMT. Então a gente acredita que esse fundo, essa região aqui de order block do fundo, a gente acredita que pode ser o quê? Uma SMT. A gente sabe se vai ser uma SMT. O que é SMT? É Smart Money Trap. Ou seja,
é uma armadilha, né, de smart money. Então as pessoas acham que o mercado vai vir aqui e pode reagir. Só que quando a gente pega a estrutura e o fluxo do mercado como um todo, a gente olha que ele está num momento de baixa. Então ele varreu essa liquidez de fundo e teve uma reação. Só que para a gente entender que essa reação vai continuar, ele precisaria virar o quê? Esse 15 minutos. Porque a gente não estava trabalhando agora dentro dessa estrutura, ó, esse topo, esse fundo, certo? Que ele fez o choque, então a gente está trabalhando dentro dessa estrutura. E dentro dessa estrutura, ele fez o choque aqui, mas eu vou colocar até aqui embaixo, tá? Porque o que ele fez dentro dessa estrutura? Ele fez uma outra estrutura, só que aqui ele fez uma estrutura do quê? De 15 minutos. Então dentro de uma hora você tinha 15 minutos. Deixa eu só confirmar pelo H4. Você tá vendo que pelo H4 você não tem pivô. O mercado não chegou a fazer isso, ó. Para eu considerar esse fundo que perdeu, aqui ó, de 15 minutos, para eu considerar como um H1. Então como ele não teve um pivô, como a gente sempre vem avisando, aqui até poderia, mas estava antes do H1, então aqui não teve, ó, aqui ele veio, em vez dele fazer um pivô, ele veio com uma pernada lisa, ó. Então ó, daqui ó, até aqui embaixo é uma pernada lisa, olhando pelo 4 horas, então por isso que eu acabo não considerando. Você até pode considerar talvez como uma interna de H1 aqui, mas eu prefiro manter como 15 minutos, então eu entendo que dentro desse 1 hora que ele perdeu, a gente tem esse 15 minutos. E se ele coloca esse 15 minutos, por exemplo, para alta aqui, eu não acredito que ele vai continuar rompendo. Eu acredito que ele pode respeitar a estrutura do 1 hora, alinhar um fluxo e continuar caindo. Então eu só vou pensar que ele vai romper topo quando ele romper esse 4 horas aqui. Se não acontecer isso, a gente acredita ainda que ele pode continuar esse movimento de baixa. Então esse 15 minutos aqui, eu vou até colocar ele como pontilhado para a gente entender que seria uma possível liquidez para um tempo gráfico maior, que seria o tempo gráfico do H1. Então ele pode vir aqui, varrer essa liquidez, virar esse 15 e depois ele continuar sua queda, mas tudo que vai mostrar para a gente é o fluxo, tá? Então deixa eu cair aqui para o 15, para a gente observar melhor aqui. Olha só, o mercado quando ele atingiu o nível chave do H1 ontem, né, ele abriu com gap de baixo, depois ele fechou. Então quando ele fechou esse gap aqui do H1, ele colocou um 15 minutos interno aqui, vou até colocar interno. E por que interno? Porque ele está trabalhando dentro da região desse outro 15 aqui, né, dessa outra estrutura de 15 minutos. Então se ele está dentro, eu considero como interno. Aí depois ele colocou esse 5, como você pode ver, né, e eu tô falando isso porque é por causa do pivô, ó. Topo, fundo, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto. Depois ele veio aqui e rompeu. Olha o que ele fez aqui, olha a estrutura que ele fez aqui, ó. Topo, fundo, topo, depois ele fez aqui, tum, fez um choque. Fez um choque, depois de atingir um nível chave do diário. Então o que eu estava entendendo? Que o mercado, tanto que ele até fez isso, né? Ó, quando ele fez o choque, se a gente marcar aqui esse order flow, que é onde tem a ineficiência, você vê que ele reagiu a essa região. Então ele reagiu a essa região, colocou um fluxo aqui de baixo, só que ele virou, certo? Então, o que eu vou estar de olho? Se ele romper esse topo aqui, vamos ver o que vai ser. Deixa eu olhar pela 1 hora. Ó, pela 1 hora ele fez um pivô, você consegue ver aqui, ó. Topo, fundo, topo. Aí ele fez esse 15 minutos interno. Aí ele fez fundo mais alto e ainda não fez topo mais alto. Mas se ele fizer um topo mais alto aqui, ele fez 2 pivô. Pivô, pivô. Ou seja, ele fez o boss de continuidade. Então, se por acaso ele romper esse topo aqui, eu entendo que ele está fazendo mais uma interna de 15 minutos. Beleza? Então vamos voltar aqui pro 15. Então se ele rompe aqui, aí a gente já fica interessante, porque olha, lembra que eu falei que a gente tem o inside marcado aqui? Então a gente não tem só o inside, a gente tem o inside de 4 horas ou 15 minutos interno, que ele está seguindo esse fluxo que a gente já viu, né? Sobe, desce, sobe. Desce, sobe mais alto. Então o que ele pode fazer? Ele pode vir aqui em cima, atingir esses níveis chaves antes de virar esse outro 15 minutos aqui. E ele pode alinhar algo para baixo, ou simplesmente ele pode querer continuar subindo para virar realmente o 15 minutos
o 15 minutos real aqui em cima, porque aqui a gente está no interno. Então, o 15 minutos interno é menor do que o 15, vamos dizer assim. Na hierarquia de time frame, a preferência é o 15. Como o 15 está interno, a gente vai observar só dentro da estrutura dos 15. Então, se por um acaso o mercado vir e já abrir rompendo esse fundo aqui, ele ainda pode ter essa reação, né? Porque aqui você observa que a gente tem um order block. Esse order block aqui, vou colocar como order block de 15 minutos com uma liquidez de fundo. Então, às vezes o mercado pode vir aqui, alinhar alguma coisa para alta, para depois ele querer descer. E isso se ele quiser descer, tá, pessoal? Por isso que a gente sempre fala, a gente tem que esperar alinhar o fluxo. Então eu tô vendo aqui e falando com vocês para dar as oportunidades, para mostrar onde são as regiões e como que eu utilizo o mercado. Porque a gente não sabe se o mercado vai romper esse 15 interno, esse 15, se ele vai mitigar esse nível chave do diário ou esse nível chave do H4. Então são essas informações que eu tenho. Eu tô no gráfico de 5 minutos, eu opero lá para um minuto, ó como fica tudo distante quando eu caio por um minuto. A gente vê esse order block aqui embaixo pelo 15 e fala, nossa, mas está muito distante. Mas quando você olha por minuto, tem chão, o mercado pode, ó. Entre esse fundo aqui e esse order block são 130 pontos. Até aqui embaixo são quase 500 pontos. Então é isso que eu estou observando, tá? Deixa eu ver aqui pelo 5. Calma aí no 15. Aqui também seria um 5, né? Esse topinho aqui. Seria um 5 interno também. Aqui tem um 5, tá vendo? Então aqui seria um 5 interno. Então a gente consegue ver a hierarquia aqui dentro. Então a gente tem esse 15 interno que foi colocado. Dentro desse 15 interno fez esse 5 interno. Ou seja, aqui você tem uma outra região, ó, que gerou ineficiência, certo? Você tem order flow. Ele pode muito bem bater aqui e continuar essa alta. Certo? A diferença é que se a gente ficar olhando para todas as oportunidades, qualquer coisa que a gente fizer, a gente pode querer fazer os trades. Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro o mercado abrir, porque a gente não sabe se ele vai abrir com gap de baixa, gap de alta. Prefiro o mercado abrir, ele ter um tempo para ele reagir a alguma região, e assim que ele reage a alguma região, tanto em cima quanto embaixo, eu consigo entender de melhor forma como que eu posso operar. Então, deixa eu ver aqui pela 1 hora de novo. Você tá vendo que se ele rompe esse 15 interno e depois ele varre esse fundo aqui, ele tá fazendo um choque com essa liquidez. Então tudo depende, entendeu? Se o mercado começa abrindo para cima e depois ele rompe aqui para baixo, ele faz um choque nessa região. É muito diferente se o mercado já abre aqui para baixo e vem testar aqui primeiro, entendeu? Então tudo muda de acordo com como o mercado vai abrir. O que o mercado vai fazer? Nossa leitura vai através de estruturas, como eu sempre falo. Então, se você entende as estruturas dentro das outras estruturas, as escadinhas que eu vou dizendo, você consegue compreender o que o mercado pode fazer dependendo de onde ele estiver. Então, se ele rompe aqui para cima, ele pode reagir a essa região e descer, ou ele pode chegar mais próximo e descer, ou ele toma esse fundo, esse topo como liquidez, mitiga esse nível chave e desce, ou ele simplesmente continua subindo e vira esse H4. A gente não sabe o que ele vai fazer. Entendeu? Ah, tá longe aqui em cima. Pô, tá muito longe. Aqui, ó. Mais de 2.500 pontos até lá em cima. Mas a gente não sabe. Então não adianta eu ficar falando pra vocês, nossa, isso pode acontecer, isso vai acontecer. Porque a gente não sabe. É igual aqui embaixo. Aqui embaixo, será que isso aqui vai ser uma SMT? Pode ser uma SMT, mas é muito difícil o mercado vir aqui e romper direto. Ele bate, alinha, aí bate em uma outra região de order block, aí alinha de novo. É assim que o mercado faz. Então, eu marquei as regiões que eu vou estar de olho, e a partir delas a gente observa o que o mercado vai fazendo. Lembrando que enquanto ele não romper esse 15 minutos aqui, a gente está trabalhando dentro dessa estrutura, né, de 15, e se por um acaso ele romper esse 15 minutos, a gente tem que lembrar que tem a estrutura ainda do diário para ser virada antes dele ganhar o H4. Opa. É que ele virou aqui o H1. Então, nessa estrutura de H1,
a gente ainda tem essas regiões aqui. E você pode olhar que você tem aqui, ó, nesse nível chave dos 15 minutos, aqui pra cima, você tem order blocks aqui. É que eu não marquei. Mas você tem essas regiões de order blocks aqui em cima. Você tem região de order block aqui também. Então você tem essas regiões aqui para observar o que o mercado vai fazer nelas. Beleza? Então é isso aí, pessoal. É isso que a gente tem para hoje. Bons trades. Se gostou, deixa seu like. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!